Nesta aula, nós iremos resolver alguns exercícios relacionados com os processos de mudança de estado físico da matéria. Então, nós iremos começar abordando os aspectos relacionados com a fusão e a solidificação. A fusão é o processo de converter uma substância que esteja no estado sólido e transformá-la para que ela fique no estado líquido, que ela passe para o estado líquido. E a solidificação é o processo inverso. É a passagem do estado líquido para o estado sólido. Para que haja fusão, para que uma substância se funda, é preciso que ela receba calor. Você tem, por exemplo, o gelo, que é água no estado sólido. Para fundir o gelo e transformá-lo em água no estado líquido, você precisa transferir energia na forma de calor para o gelo. E a solidificação é o processo inverso. Tomando ainda como exemplo a água, se a água está no estado líquido, ela precisa perder calor para passar para o estado sólido, para se solidificar. Então vamos ver aqui duas questões que eu deixei para vocês a respeito desses dois processos. Na questão 17, nós temos o seguinte: o que acontece com a temperatura durante a mudança de estado de uma substância pura e cristalina? Durante a mudança de estado, ou seja, digamos que essa substância pura e cristalina seja a água, por exemplo, mas pode ser outra substância. Durante o processo de passagem de um estado para outro, de mudança de um estado para outro, o que vai acontecer é o seguinte: digamos que nós tenhamos o gelo, tem um cubo de gelo. Aqui o meu cubo, muito bem feito. Eu forneço calor para o gelo e ele vai, se ele estiver abaixo de 0 graus, digamos que ele estivesse a menos 10 graus Celsius, ele vai receber calor, a sua temperatura vai aumentar sem derreter, isso é uma situação ideal. Vai receber calor, a temperatura vai aumentar sem sofrer derretimento, até que ele chegue a 0 graus Celsius. Então a temperatura está aumentando, estava a menos 10, foi para 0 graus Celsius. Quando chega a 0 graus Celsius, o calor que ele recebe vai ser utilizado para transformar todo esse gelo em água. Então isso daqui é exatamente o processo de mudança de estado. Durante a mudança de estado do sólido para o líquido, a temperatura permanece constante. Tá? Então, ele está a 0 graus Celsius, está recebendo calor, então esse calor vai servir somente para transformar o gelo em água. Então, ele vai virar água a 0 graus Celsius. Depois que ele virar água, depois que todo o pedaço de gelo se transformar em água, aí então, se ele continuar recebendo calor, a sua temperatura vai aumentar. Então, a resposta é: o que acontece com a temperatura durante a mudança de estado? Ela permanece constante. Muito bem. A outra pergunta é a seguinte: é necessário mais energia para fundir 1 grama de gelo ou 1 grama de chumbo? Justifique sua resposta. Considere que o gelo está a 0 graus Celsius e o chumbo está a 327 graus Celsius e ambos estão submetidos à pressão de 1 atm. Consulte a tabela 3. Então, eu já tenho aqui a tabela 3. Deixa eu dar uma apagada aqui para que não fique muito poluído o nosso quadro. Eu tenho a tabela 3 e na tabela 3 eu tenho informações importantes para a solução desse problema, que são o ponto de fusão de algumas substâncias
e o calor latente de fusão de alguma substância. O que é o ponto de fusão? É a temperatura na qual a substância se funde, ou seja, passa do estado sólido para o estado líquido, quando ela está a uma pressão de 1 atm, ao nível do mar. Então, por exemplo, a água se funde a 0 graus Celsius. E o que é o calor latente de fusão? É a quantidade de calor necessária para fundir 1 grama de certa substância. Então, por exemplo, para a água, eu preciso de 80 calorias para fundir 1 grama de água. Se eu tiver gelo, 1 grama de gelo, e quiser transformar esse gelo em água, e ele já estiver a 0 graus Celsius, eu vou precisar transferir 80 calorias de calor para esse 1 grama de gelo, para que ele se transforme em água, que ele passe pelo processo de fusão. Então, o ponto de fusão é a temperatura na qual a substância se funde, e o calor latente de fusão é a quantidade de calor necessária para fundir 1 grama de determinada substância. Então, aqui eu tenho várias substâncias. Tem a água, tem o álcool, o alumínio, o cloreto de sódio. Então, a gente vê que a água é uma das substâncias que mais exigem calor para passar pelo processo de fusão, né? Mas tem outras que tem mais. Por exemplo, o alumínio exige 95 calorias. O cloreto de sódio, 124 calorias. Mas a maioria tem um calor latente de fusão menor, mais baixo do que o da água. Muito bem. Então, comparando aqui, é necessário mais energia para fundir 1 grama de gelo ou 1 grama de chumbo? Para saber isso, sabendo que eles já estão o gelo a 0 graus e o chumbo a 327 graus. Então, eu vou verificar aqui, olha, 327 graus é a temperatura na qual o chumbo se funde. O chumbo se funde. Se eu tiver chumbo a uma temperatura de 327 graus e fornecer calor para ele, ele entra em fusão, ele passa a se derreter. Claro, se ele estiver a 1 atm. Então, sabendo disso, como é que nós fazemos para resolver esta questão? Basta que a gente compare o calor latente de fusão da água com o calor latente de fusão do chumbo. A água exige 80 calorias para derreter 1 grama. O chumbo exige apenas 5,5 calorias para derreter 1 grama. Portanto, é mais fácil fundir o chumbo do que o gelo. Eu vou precisar de mais calor para fundir o gelo do que para fundir o chumbo. Então, eu espero que isso aqui tenha ficado claro. Nós iremos ver agora outras questões.